O elemento X é tipo o composto V da série The Boys. Ele dá poderes para quem fizer uso dele. No caso das meninas superpoderosas, o professor Otônio derramou sem querer o elemento na hora em que criava as garotas. Isso fez com que elas tivessem uma gama de poderes e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então fica até o final do vídeo, que nem eu sabia que tinha tanto poder assim. Olá pessoal, eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao canal Nerd com Ovo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os 26 poderes que as meninas superpoderosas têm. Pelo menos 26 foram os que eu consegui contar. Antes de entrar no assunto, eu preciso pedir o padrão, que é a curtida, inscrição, comentário e sininho. Me segue também no Instagram, @.ovonerd, e manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia. Se você já fez isso, então vamos pro vídeo. Voo e levitação. Você já deve saber que elas voam, até porque é o poder que elas mais usam. Mas além do voo, elas conseguem levitar sobre o chão, da mesma forma que o Superman faz, além de voar. Nunca foi explicado como elas fazem isso, mas também nunca foi explicado como o Superman faz isso. Super velocidade, no ar e a pé. Também como Superman, elas conseguem atingir velocidades enormes, tanto a pé quanto durante o voo. Nunca foi revelado a que velocidade elas conseguem se deslocar, mas também a gente pode ver pelo desenho que é algo muito rápido. Visão a laser. Todas as três conseguem utilizar a visão a laser, da mesma forma que o Superman. Mas o ponto que elas ganham feio é que elas conseguem fritar alguma coisa com os olhos fechados, como nessa imagem aí que está passando na tela. Essa nem a ciência consegue explicar. Super força e invulnerabilidade. Elas não seriam super se não fossem fortes e invulneráveis. Então esses poderes também fazem parte do combo de poderes delas. É como se elas fossem 3 mini kryptonianas. Super audição. Se os roteiristas já não tivessem copiado o suficiente do Superman, ainda tem a super audição, em que elas conseguem ouvir a uma distância considerável. Essa a gente não sabe muito bem como é que funciona, mas eu sempre perguntei por que elas tinham aqueles olhos tão grandes e com camadas tão grandes. Deve ser para isso mesmo. Só falta dizer que elas têm visão de raio-x também. Sopro de gelo. Esse é exclusivo da Florzinha. Só ela consegue utilizar esse poder. Até existe um episódio que elas três abordam melhor isso, que elas explicam que cada uma delas tem um poder único. E vamos falar sobre os poderes das irmãs dela também. Comunicação com animais. Esse é um poder exclusivo da Lindinha. Presumivelmente ela consegue falar outras línguas também, só que como ela é criança, a gente só viu ela usando esse poder para falar com animais. Dobrar a língua, exclusivo para Docinho. Nesse episódio, que elas abordam os poderes únicos de cada uma delas, a Docinho fica ressentida porque não tem um poder único. No final, ela descobre que tem a habilidade de dobrar a língua. Eu sei que isso não é bem um poder, mas eu não consigo fazer, e também não é algo que todo mundo consegue, então eu coloquei nessa lista. O novo. Essa é uma espécie de poder que as três utilizam juntas. Se eu não me engano, esse poder apareceu naquele episódio, que o macaco louco grudou elas três juntas, e aí elas descobriram esse poder. Eu não achei muito sobre ele, só que é algo que só funciona com as três juntas. Projeções de luz. Elas usam seus poderes para fazer uma projeção de luz. De certa forma, a projeção de cada uma é exclusiva da sua personalidade. A da Docinha é mais agressiva, enquanto a da Florzinha é mais de boas e a da Lindinha é mais fofinha. Resistência a altas temperaturas. Como o corpo delas é super forte e invulnerável, é natural que elas também resistam a altas temperaturas. Então eu adicionei esse aqui nessa lista, já que elas têm mais esse. Resistência à radiação espacial, também não precisando respirar. Elas conseguem ficar no espaço sem se preocupar com trajes especiais, radiação e nem ter que respirar. Bom, ninguém entende a lógica disso, já que até mesmo os kryptonianos têm histórias controversas quando o assunto é ir para o espaço. Tornado em grupo. Elas fazem tornados as três juntas. Acredito que seja mais uma extensão do próximo poder, que também é parecido. Tornados individuais. Cada uma consegue fazer seu próprio mini tornado. Acredito que isso aconteça por causa da super velocidade delas, que deve ser algo parecido com os tornados do Flash. Ataques de energia. Elas conseguem disparar energia pelas mãos. Eu já vi um episódio, inclusive, que cada uma dispara uma energia da sua própria cor, assim como acontece no rastro de energia como elas voam. Invisibilidade. Esse poder também é parecido com o do Flash. Eu acredito que seja por causa da super velocidade. Então elas viram as moléculas numa velocidade tão alta que a luz consegue atravessar o corpo, gerando a ilusão desse poder de invisibilidade. Super golpe. Eu acredito que seja uma extensão do poder da super força, já que elas conseguem dar um golpe muito destrutivo, mas como nesse em específico aparece energia nas mãos delas, então eu achei que era interessante considerar como mais um poder da lista. Grito supersônico. O grito delas é parecido com o grito do Eco-Eco, do Ben 10. Elas conseguem usar esses gritos para o ataque. Eu só não sei como é que isso não conflita com o poder da super audição. Na teoria, elas deveriam se machucar ao usar esse poder. Arregalar os olhos.
Ok, é um desenho. Eu acredito que seja mais por causa do estilo do cartoon do que propriamente um poder a mais. Mas como elas conseguem saltar os olhos para fora desse jeito, então eu acrescentei aqui porque eu achei legal. Projeção de chamas. Elas também conseguem gerar fogo ao redor dos seus corpos, cada um com a sua respectiva cor. Então isso corrobora a minha observação de que alguns poderes são realmente relacionados às suas cores. Esse é mais um deles. Multiplicação. Eu acredito que funcione mais ou menos da mesma forma do Flash. Elas se movem tão rápido que parece que estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu não lembro se especificamente nesse episódio da imagem elas estavam usando clones mesmo, ou se era alguma ilusão de ótica que elas estavam fazendo com o poder da super velocidade. Campo de força elétrico. Esse é apelão. Elas conseguem se proteger usando um campo de força. Mais uma vez, cada campo de força tem a sua respectiva cor. Moedas loucas. Essa eu nem sei direito como é que funciona. Parece mais alguma trollagem ou algo assim, mas eu vi por aí, então entrou na lista. Provavelmente elas jogam moedas usando a super força e a super velocidade que elas têm. Chamado selvagem. Esse eu acredito que seja uma extensão do poder do grito sônico. Apenas elas conseguem controlar a frequência do grito e usar como chamado. Matrix. Claro que essa é uma brincadeira, né? Mas como elas têm super velocidade, é natural que elas também tenham reflexos bem aguçados. Isso permite que elas desviem facilmente de qualquer coisa, igual o Neo do Matrix. Redução de tamanho. Assim como o Homem-Formiga, elas podem ficar menores. Eu não lembro se esse poder foi em um episódio específico ou se elas podem usar esse poder o tempo todo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe a sua curtida e a sua inscrição no canal. Me diga aí nos comentários o que é que você achou do vídeo. Me conta se tem mais algum outro poder que eu esqueci de colocar aqui. Me segue lá no meu Instagram também pra gente trocar uma ideia. Ative o sininho das notificações que você vai receber sempre um aviso quando eu postar um vídeo novo, então é sempre bom. Se você tiver com um tempinho sobrando, dá uma olhadinha em outro vídeo do canal. Eu vou deixar algumas sugestões aqui no final. Então, até a próxima e tchau!